CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto Sudré, bom dia. Bom dia, Patrícia, bom dia, ouvintes da CBN. Rapaz, necromancia digital já está dando o que falar aqui entre os nossos ouvintes, viu? Quer ver? Imagino. Adalberto Cordeiro. Vamos lá. Tem ouvinte aí dizendo que queria conversar com quem? Bom dia, Gilberto, tudo bem? Tudo bem. Ó, o nosso ouvinte Celso tá brincando aqui, Gilberto. Queria conversar com a Cleópatra. Seria possível também? Vou só aproveitar então, Patrícia, para convidar os ouvintes a participarem das nossas enquetes lá no @CBN Vitória, rede social, no Twitter, né, no X, no Threads e no Instagram. E também lá no YouTube de A Gazeta, em A Gazeta S. Gilberto, hoje a gente está perguntando aí, por meio do seu tema, se as pessoas conversariam com uma versão criada por inteligência artificial de alguém que já tenha vindo a falecer. Aqui no YouTube, Gilberto, a galera não tá querendo saber essa história não, tá? 60% tá dizendo não, jamais, não conversaria. O nosso até ouvinte aqui, Giovanni, diz o seguinte, Patrícia, eu tenho dificuldade de conversar com os vivos. Quanto mais com os mortos, né? Exatamente. Então, mais um questionamento e desafio de hoje para explicar o que é esse assunto é com o Gilberto Sudré. E então, Gilberto, conta pra gente. Então, vamos começar com algumas perguntas aqui que eu deixaria para os nossos ouvintes. Você conversaria novamente com um familiar que já faleceu, se isso fosse possível? E se essa conversa acontecesse por meio de uma inteligência artificial, isso ajudaria no luto ou impediria que ele fosse superado, né? Então, existem já empresas capazes de criar avatares, vídeos, mensagens, vozes sintéticas e até chatbots, aqueles interação via texto, extremamente convincentes em relação a isso, né? Tudo utilizando dados deixados pela pessoa em vida. É o que a gente chama, como você falou, Patrícia, chamada necromancia digital, né? O termo não tem relação religiosa, não é isso na questão, e essa expressão é utilizada para descrever tecnologias que recriam digitalmente pessoas falecidas. O que essa tecnologia usa? Usa fotografias, vídeos, gravações de voz, mensagens de WhatsApp, e-mails, redes sociais, entrevistas, documentos, qualquer coisa que tenha a ver com aquela pessoa, né? Ele aprende, a IA aprende isso e aprende basicamente o quê? O vocabulário, o jeito de escrever, o humor, o sotaque, as expressões, né? Até a personalidade aparente, né, daquela pessoa, né, nesse caso. E depois gera respostas como se aquela pessoa ainda estivesse viva, nesse caso, né? Então essa é uma questão. E como é que ele consegue fazer isso? Na verdade, a IA não ressuscita ninguém. Ela cria um modelo estatístico baseado em tudo que conhece sobre aquela pessoa, né? É similar ao autocompletar mensagens, mas infinitamente mais sofisticado. Ela prevê, baseado em todos que ela aprendeu, qual palavra seria usada, como seria a entonação, quais assuntos eram comuns e quais opiniões ele costumava demonstrar naquela situação. Quanto maior a quantidade de dados disponíveis, mais convincente fica a simulação. Fazendo uma analogia aqui, seria como um ator extremamente preparado interpretando um personagem, só que quem faz essa interpretação é o computador, né? Aí, antes de falar dos riscos, né, ou dos problemas éticos, existem sim alguns benefícios em relação a essa questão. Por exemplo, preservação da memória, museus e famílias poderiam registrar histórias importantes na própria educação. Imagina, né, aí como o nosso ouvinte falou assim, imagina se você poderia conversar com uma versão virtual de Santos Dumont ou Machado de Assis, por exemplo, né? Alguns arquivos históricos, né? E até sobreviventes de guerras poderiam responder a perguntas das futuras gerações, né, para isso. Existe um tópico ainda bastante controverso, que é o uso para terapia, né? Alguns psicólogos estudam o uso esse uso controlado dessas ferramentas para ajudar pessoas durante o processo de despedida, mas ainda não existe um consenso científico sobre seus benefícios. E óbvio que, além dos benefícios, a gente tem uma série de riscos e dilemas éticos nesse caso. Começando com um consentimento, né, para isso. A pessoa, né, que falecida autorizou isso em vida, quem decide? Os filhos, o cônjuge, a empresa, né? Eu tenho o risco da manipulação emocional. Uma empresa pode cobrar assinatura para falar com alguém que morreu, por exemplo, né? Pode explorar pessoas extremamente vulneráveis, criar dependência emocional, né? Algumas pessoas podem deixar de elaborar o luto, né? E em vez de aceitar a perda, passam a conversar
diretamente com o avatar. Então, essa é uma questão complicada. Além da questão do deepfake, a gente já falou basicamente sobre isso, né? Perguntas do tipo, quem é o dono da identidade digital, né? Quem controla os dados, quem controla a voz, quem controla a imagem, nesse caso, né? Nessa situação. E aí, para a gente imaginar como isso está impactando, né? Já existem hoje pessoas armazenando voluntariamente vídeos, cartas, áudios, memórias, entrevistas de si própria, para que no futuro, né, a gente possa fazer, né, a autorização ou proibição da criação desses avatares, nesse caso, né, nessa situação. Então, será que os nossos netos conversarão com a versão digital nossa daqui a 50 anos, né? Vamos ver, né? Isso é só olhando para frente que a gente olhar. Então, basicamente, né, essa discussão não é apenas uma discussão tecnológica. A tecnologia é só um pequeno pedaço dessa questão, né? A gente tem uma questão ética, jurídica, psicológica e até filosófica, né, para falar sobre isso, né? Antes de encerrar, queria sugerir... Antes de encerrar, queria sugerir um episódio da série Black Mirror. O episódio é o primeiro episódio da segunda temporada, chama-se Volto Já, né? É um trama, uma trama, né, que envolve uma pessoa chamada Marta. Eu não vou dar spoiler, não vou só falar a introdução da questão, né? Ela é uma mulher que perde o namorado no acidente de carro, né? E ela usa um serviço tecnológico que permite conversar com a versão virtual do namorado falecido, né, para isso. E aí toda a história evolui nessa situação, discutindo, né? É um episódio bastante interessante que discute toda a questão ética, moral e até de como a reação da pessoa que está viva, conversando com a pessoa que já está morta, nesse caso. Recomendo, quem tiver interesse em se aprofundar um pouco mais nesse assunto, é o primeiro episódio da segunda temporada da série Black Mirror, tem lá na Netflix, em outros locais, e o nome do episódio chama-se Volto Já, né? Bem interessante sobre isso. Legal. O curioso disso, e eu deixo aqui uma pergunta para você, Gilberto, você conhece uma pessoa... Vamos supor, eu vou até pegar aqui o Adson, nosso ouvinte, dizendo: personalidades populares, especialmente artistas, quando, digamos, ressuscitadas pela inteligência artificial, não causam tanta estranheza para ele, porque elas já faziam parte de um universo artístico, né? E estão, portanto, eternizadas. Você vê que a gente fala aí de Elvis Presley, Michael Jackson, que vão continuar sendo citados. Vinícius de Moraes no Brasil, Elis Regina, que a inteligência artificial ressuscitou numa propaganda com a filha Maria Rita, né? Uma propaganda de carro, né? Eu vi também, exatamente. Pois mas aí, quando a gente fala de uma pessoa... Obrigada, viu, Adson, pela participação. Quando a gente fala de uma pessoa perto da gente... É estranho, porque você conhece essa pessoa de um jeito. Você é filho, você conhece de um jeito. Você é pai, você conhece de um jeito. Mãe de outro, esposa de outro, neto diferente. E as pessoas que são amigas em voltas também conhecem essa pessoa de uma forma diferente. Ou seja, no círculo dessa pessoa, cada uma tem uma visão diferente. Não que ela mude para essas pessoas. Mas o ser humano, ele gera visões e interpretações por parte da gente, que está em volta, né? Então é difícil você olhar para uma inteligência artificial que vai criar essa pessoa e você fala, não, mas eu não lembro dela assim, né? Até que ponto, de repente, essa geração não pode mudar o que realmente a pessoa foi? É uma questão a ser discutida mais à frente, mas você tem toda a razão. Quer dizer, na verdade, como a gente aparece, por exemplo, para nossos familiares ou para pessoas que nos conhecem, amigos, né, é diferente. A gente tem reações diferentes, né, tem até liberdades diferentes em cada uma dessas pessoas. E que, teoricamente, moldariam, né, uma personalidade diferente para cada um desses públicos, vamos chamar assim. E isso a IA, infelizmente, não vai conseguir, ou pelo menos por enquanto, não vai conseguir reproduzir, porque ela, na verdade, como até eu comentei lá, é uma visão, né, exterior dessa pessoa, ou seja, o que ela está externa numa certa situação, né? Não é exatamente, não tem como captar, pelo menos por enquanto, captar como seria essa reação com cada um desses grupos, né? A reação dessa pessoa com cada um desses grupos. É bem mais específico nesse caso. Você sabe onde é que eu fui agora? Eu fui lá nos humoristas que fazem imitação de tanta gente também que já se foi, né? A IA vai ser uma imitação também, né? Como os humoristas fazem. Só que os humoristas são mais engraçados.
Como eu falei, na verdade, assim, como uma metáfora, seria como um ator, né, muito bem preparado, né, com uma carga de informação bastante grande sobre aquela pessoa que ele está fazendo, interpretando aquele papel. No caso dos humoristas, eles pegam normalmente caricaturas, né, das pessoas, aquilo que mais aparece, né, ou que seja mais engraçado, né, no comportamento daquela pessoa. Mas, na verdade, seria alguma coisa parecida com isso, dentro dos limites que a IA conseguiu aprender, né, da pessoa. Você, Gilberto, conversaria com alguém criado assim, recriado, no caso, pela inteligência artificial? Com familiares, não. Eu, sinceramente, por enquanto, não. Mas eu gostaria de conversar com muitas pessoas, personalidades, como o próprio Santos Dumont, como eu comentei, Machado de Assis, Einstein. Quem não gostaria de conversar, bater um papo com Einstein, né? Para conversar sobre a teoria dele, como é que ele imaginou aquilo, e várias outras pessoas que já passaram, né, que já não estão mais entre nós, que a gente seria bastante interessante lá que a gente conversasse com eles, né, sobre isso. Eu acho que eu conversaria, como o ouvinte falou, Cleópatra. Eu acho que eu gostaria de conversar com mulheres importantes nos seus respectivos tempos, né? Acho que seria interessante. Você conversaria com quem, Adalberto? Olha, Patrícia, eu já falei isso aqui na Rádio CBN, eu sou muito fã do Gugu. Gugu. E eu até, assim, antes de eu saber que eu queria fazer jornalismo, eu fui influenciado pela comunicação, porque meu sonho da vida era conhecer o Gugu, que eu assistia ao programa dele e eu queria trabalhar com o Gugu, era apaixonado pelo Gugu. Infelizmente, não tive essa possibilidade de conhecê-lo pessoalmente, né, já que ele veio a falecer. Então, seria uma pessoa que eu acho que eu ficaria... Quando, inclusive, eu vejo essas montagens, Gilberto, de inteligência artificial, que tem lá o Augusto Liberato, eu fico até emocionado, Patrícia, porque, assim, ele é uma personalidade que me influenciou aí pra comunicação. Assim, uma pessoa próxima de você, Gilberto falou que não, parente não, mas e você? Eu ia falar que parente, eu acho que não, Patrícia. Eu acho que parente, tipo assim, eu acho que... Não seria expressão perder o brilho, mas eu acho que um distanciamento nesse aspecto. Não tem jeito, querendo ou não, a gente lida com essa questão do luto, que acaba lidando também com a questão da religiosidade. Eu vou perguntar para a Júlia, Gilberto, fica comigo. Estamos com o CBN A Tecnologia no ar, falando sobre necromancia digital, que é a IA recriando pessoas que já partiram, né, já morreram. E isso está levantando uma polêmica. Tem gente que conversaria com gente recriada pela IA. Tem gente que diz que não. Tem gente que não tem jeito, está levando para o lado espiritual, religioso também do assunto. Mas na ida para o Repórter CBN eu ia conversar com a Júlia, nossa querida Júlia Caminha aqui no estúdio. Júlia, você conversaria com alguém recriado por IA? Patrícia, eu vou ser do contra aqui, discordar de vocês. Eu não conversaria, assim. Eu fiquei pensando em mulheres, né, importantes também. Mas eu acho que não seria a mesma coisa, não seriam as mulheres em si, seriam registros históricos que alguém fez sobre. Então, acho que eu não conversaria, não. E quanto mais antigo, mais difícil, né? Porque, por exemplo, a gente citou Cleópatra. Foi uma grande mulher do tempo dela, mas são escritos, né? Exatamente. Ninguém tá vivo para contar o que E quem escreveu, Cleópatra né? falava, assim, quem escreveu, como escolheu escrever. Como traduziu, porque isso vai traduzindo de uma língua para outra, né? Então essas coisas também vão mudando. É um ponto de vista. Gilberto, nós temos vários ouvintes aqui falando da questão religiosa envolvida nisso também. A necromancia é essa possível, né, comunicação que algumas pessoas dizem ter, esse contato aí com o sobrenatural, de conversar com pessoas que já se foram. O digital entra só numa recriação de IA, que a gente sabe que é uma recriação, é uma coisa... não mecânica porque é virtual, mas é uma coisa tecnológica, digamos assim, né? Mas temos aqui vários ouvintes, né, Adalberto e Júlia, falando sobre a questão do respeito da pessoa que já faleceu, que não conversaria. Exatamente. Patrícia, temos a nossa ouvinte, por exemplo, Deborah, aqui, Gilberto, ela está dizendo o seguinte: acredito que isso possa trazer desconforto às pessoas e até mesmo a quem está vivendo um momento ali de dificuldade, ali, enfrentando alguma depressão por algo do tipo. Por exemplo, a Deborah trazendo pra gente. Quem também está participando com a gente é o nosso ouvinte Ferreira. O ouvinte Ferreira aqui, Gilberto, ele está ponderando que ele não gosta muito dessa história, não, porque ele, segundo ele, entra muito nessa questão espiritual também, pode levar algumas consequências para quem está tendo esse tipo de experiência ali com a utilização dessa inteligência artificial. Gilberto, é uma linha tênue nisso. Eu comentei, tudo, é uma recriação, basicamente. Não tem nada relacionado à religião, basicamente. É um ator, né, representando uma pessoa, basicamente. Assim, essa questão de alguma... a questão quando envolve o afeto, né, quando envolve a relação,
eu concordo que é mais complicado nessa situação. Mas quando é uma pessoa distante, uma pessoa famosa, que você gostaria de conversar, talvez seja interessante. Eu, inclusive, me lembrei de um diretor que eu sou fã, né, dele, que é o Stanley Kubrick, que fez uma série de filmes, né, como 2001, Odisseia no Espaço, Laranja Mecânica, né, Doutor Fantástico, tem vários filmes dele lá, e o último dele foi o De Olhos Bem Fechados. São filmes muito interessantes. Eu gostaria de conversar com ele sobre como é que foi a ideia de criação, né, ou de execução do filme. Acho que nesse caso, como é uma pessoa distante, não tem nenhum tipo de relação literalmente de afeto, de relacionamento, não vejo problema. Perfeito, então. Bom, hoje é quarta-feira, né, Gilberto? É dia de... O golpe tá aí. O golpe tá aí. O que estão fazendo para tentar enganar a gente agora, Gilberto? Então, Patrícia, o que acontece é um golpe que já apareceu já há algum tempo e agora está voltando novamente à voga, né, ou a ser mais frequente, que é um envio, você recebe um e-mail dizendo que seus dados foram expostos na internet. E aí ele aparece logo embaixo um link para você clicar para mudar a sua senha, porque sua senha supostamente teria sido violada ou vazada nesse caso. E aí, na verdade, essa página que aparece para trocar a senha é uma página falsa. Você, na verdade, quando preenche sua senha, você está entregando, né, para o golpista a sua senha. Então, ou seja, normalmente a gente deve observar essas mensagens, primeiro, né, quando tem um senso de urgência muito grande, né, quando você já tem lá na própria mensagem o link de troca de senha, né, exatamente. Desconfie dessa situação, verifique exatamente se aquela fonte daquele e-mail que você recebeu, aquele remetente, é um remetente confiável, se é da empresa, se é uma empresa, por exemplo, falando sobre isso, vá ao site da empresa e faça a pergunta para o site da empresa se realmente aquilo é verdade, se houve realmente um vazamento ou não de dados relativo aos dados dos clientes daquela empresa, por exemplo. Perfeito, então. Ficamos de olho. Gilberto, querido, obrigada mais uma vez por trazer tantos assuntos interessantes para a gente aqui na CBN Vitória. Obrigado, Patrícia, obrigado aos ouvintes pelas muitas participações e vamos acompanhar como é que vai evoluir essa questão aí da necromancia, né? Eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda, vamos ver. É isso aí. Obrigada, viu, Gilberto? Bom dia para você, boa semana e até sexta. Bom dia, até sexta com mais tecnologia.